E aí, beleza? Em uma prisão dos Estados Unidos, Dwight se prepara para o dia de sua liberdade. Depois de 25 anos preso pelo massacre de um grupo de gangsters, Dwight finalmente terá a chance de sair. Ele também foi a mão direita do maior chefe da máfia do país, chamado Pete. Logo após ser libertado, Dwight segue direto para a sede de Pete, já que perdeu sua família quando sua esposa e filha o abandonaram durante sua prisão. Durante o trajeto, Dwight se surpreende com o visual moderno da cidade. Ele até acha estranho ver bicicletas elétricas, algo que não existia antes dele ser preso. Mais tarde, Dwight chega à sede de Pete e é convidado a entrar. Pete agora está muito velho e debilitado. Em seguida, o filho de Pete, Charles, aparece e explica a Dwight que todos os negócios de seu pai agora estão sob seu controle, pois Pete não tem mais condições de gerenciá-los. Charles também conta que tem um novo braço direito chamado Vince e não pode contratar Dwight para essa posição. Porém, ele respeita o sacrifício de Dwight, que ficou preso por 25 anos, e propõe enviar Dwight para uma cidade remota chamada Tulsa. Lá ele deverá controlar a cidade e recolher taxas dos traficantes de drogas para repassá-las a Charles. Dwight inicialmente recusa a oferta, pois teria que começar tudo do zero. Diante da atitude de Dwight, Vince se irrita e o expulsa, mas Dwight rapidamente o derruba. Pete então pede desculpas e explica que tudo mudou e não é mais como antes. Ele sugere que Dwight obedeça às ordens de Charles, pois o mais importante é que Dwight ainda terá um emprego e não ficará desempregado. Após ouvir isso, Dwight acaba aceitando a proposta e concorda em ir para Tulsa. Logo, Dwight chega à cidade e pega um táxi para o apartamento que será sua nova casa. No caminho, ele conversa com o taxista Tyson, que se mostra muito simpático e amigável. Durante o percurso, Dwight nota uma cafeteria com um logo de folha de cannabis e pergunta a Tyson sobre o lugar. Tyson explica que, além de café, vendem maconha lá. Dwight pede a Tyson que espere enquanto entra na loja para falar com o dono. Lá dentro, ele pede educadamente que chamem o dono, mas é rejeitado e até expulso pelos funcionários. Calmamente, Dwight volta ao táxi, pega uma garrafa térmica e retorna à loja, confrontando os clientes. O dono, chamado Bod, surge ao ouvir a confusão e Dwight pede uma conversa particular. Ele explica a Bod que agora trabalha para Charles, o chefe do maior grupo de mafiosos do país, e sua tarefa em Tulsa é recolher 20% dos lucros semanais dos traficantes em troca de proteção contra gangues, FBI ou a lei. Bod, sem escolha, concorda com o pedido de Dwight e paga o valor exigido. De volta ao táxi, Dwight oferece a Tyson o cargo de motorista particular com um pagamento generoso. Tyson aceita imediatamente, tornando-se oficialmente seu motorista. Depois, Tyson leva Dwight ao seu novo apartamento. Naquela noite, Dwight vai a uma boate local onde conhece várias pessoas, incluindo o dono do clube, Keller. Ele faz isso para se familiarizar com os habitantes locais que podem se tornar seus futuros aliados. No dia seguinte, Dwight e Tyson retornam à cafeteria de Bod e Dwight pergunta sobre a origem das folhas de maconha vendidas lá. Bod revela que compra as folhas de um fazendeiro conhecido, Jimmy, que possui hectares de plantações de maconha. Dwight então pede para ser apresentado a Jimmy. Mais tarde, Dwight volta ao clube de Keller e conhece uma mulher chamada Anna, com quem passa a noite. No dia seguinte, Anna sai apressada, pois precisa trabalhar, mas promete que vão se reencontrar. Paralelamente, uma equipe do FBI em Tulsa discute sobre Dwight, ciente de seu histórico de 25 anos como prisioneiro. Eles estão preocupados que ele possa causar problemas na cidade. Anna é uma agente do FBI e fica chocada ao descobrir que ele é um ex-presidiário recém-liberto. No dia seguinte, Anna ainda estava curiosa sobre Dwight, então entrou em contato com uma colega do FBI para buscar informações detalhadas sobre ele. Sua colega informou que Dwight costumava ser o braço direito do maior chefe da máfia de Nova York, chamado Pete. Além disso, Dwight era conhecido por ser muito cruel com quem o desafiava. Após ouvir essas informações, Anna agradeceu e encerrou a ligação. Enquanto isso, Charles recebeu uma visita de Vince que exigia uma compensação, pois o golpe que levou de
Dwight no dia anterior causou sérios danos em sua mandíbula. Percebendo que Dwight era o antigo tenente principal de seu pai, Charles decidiu discutir o assunto com ele antes de tomar qualquer atitude. Por outro lado, Dwight e Tyson estavam visitando Bode para coletar os impostos semanais e também pediram que Bode os levasse até Jimmy, o fazendeiro que fornecia as folhas de maconha. Infelizmente, Bode estava ocupado no momento e prometeu levar Dwight mais tarde, quando estivesse livre. 2 horas depois, Dwight recebeu uma ligação de Charles, que solicitou a ele um pagamento de $50.000 como compensação por Vince. Felizmente, Dwight concordou e pediu que Charles descontasse o valor do seu salário. Naquela tarde, enquanto estava em seu apartamento, Dwight recebeu uma visita inesperada de Anna. Naquele momento, Dwight ainda não sabia que Anna era agente do FBI. Durante a visita, Anna perguntou a Dwight o motivo dele estar em Tulsa, e ele explicou que estava apenas de férias, aproveitando sua aposentadoria. Para não levantar suspeitas, Anna aconselhou Dwight a tomar cuidado, pois havia muitas pessoas ruins na cidade. Algum tempo depois, Dwight estava a caminho de conhecer Jimmy, levado por Bode. Ao chegar, foi calorosamente recebido por Jimmy. Na ocasião, Dwight propôs uma parceria a Jimmy, onde ele se encarregaria de distribuir toda a colheita de maconha por Tulsa. Dwight também prometeu oferecer proteção a Jimmy contra qualquer problema, caso ele aceitasse trabalhar com ele. Eventualmente, Jimmy concordou, e a partir de então, os dois começaram oficialmente a trabalhar juntos. No dia seguinte, Dwight abriu seu laptop para procurar o paradeiro de sua esposa e filha, que o deixaram há muito tempo. Logo, ele conseguiu encontrar o endereço de sua filha em uma rede social. Além disso, Dwight também obteve seu número de telefone e imediatamente ligou para ela. Ao atender, Dwight rapidamente pediu desculpas e disse o quanto sentia saudades da filha. No entanto, ao perceber que era seu pai, sua filha desligou a ligação imediatamente. Naquele momento, Dwight apenas ficou em silêncio, com o coração despedaçado, ao perceber que sua filha parecia não querer mais sua presença. Por outro lado, Anna e outras equipes do FBI estavam cercando a casa de um terrorista. A equipe do FBI pediu para o terrorista se render, prometendo reduzir sua punição. No entanto, ele se recusou a sair e detonou a própria casa. O terrorista morreu na explosão. Enquanto isso, Dwight e Tyson estavam recolhendo impostos na cafeteria de Bode. Naquele momento, Dwight ficou curioso, pois a loja estava mais movimentada que o normal. Então, ele foi aos fundos para perguntar a Bode o motivo. Bode explicou que estavam organizando uma festa com uma nova droga feita de óxido nitroso. O produto era considerado seguro, pois era inalado por balões, o que dificultava a suspeita da polícia. Ao saber disso, Dwight teve a ideia de vender o produto em um show de música para ganhar mais dinheiro. Ele também se ofereceu para contribuir com o capital para comprar o produto, desde que os lucros fossem divididos igualmente. Bode acabou aceitando a proposta de Dwight. No entanto, eles precisavam planejar a estratégia antes de prosseguir. Naquela noite, Dwight foi ao clube de Keller e o convenceu a se juntar na venda da nova droga no show de música que se aproximava. Ele ofereceu o dobro do pagamento a Keller se ele aceitasse. No final, Keller aceitou imediatamente a oferta de Dwight. No dia seguinte, Dwight foi renovar sua carteira de motorista, pois a anterior estava vencida. Mas durante o teste na estrada, um carro desconhecido o atacou de repente. Rapidamente, Dwight iniciou uma perseguição, mesmo com seu instrutor sendo atingido por tiros. Infelizmente, o atirador conseguiu escapar. Pouco depois, Dwight foi levado à delegacia para interrogatório sobre o incidente. A polícia suspeitava que ele estivesse causando problemas de novo, já que era o antigo braço direito de Pete. Contudo, Dwight jurou que não fez nada de errado, afirmando que foi a vítima. Mesmo assim, a polícia decidiu mantê-lo detido. 2 horas depois, Anna apareceu para visitar Dwight, que ficou surpreso ao descobrir que ela era agente do FBI. Anna pediu que ele mantivesse a calma, pois estava ali para liberá-lo. Com sua ajuda, Dwight foi finalmente solto. Em sinal de gratidão, Dwight convidou Anna para jantar. Durante o jantar, ele contou a ela sobre seu passado, incluindo sua vida como ex-condenado e braço direito de Pete, enquanto ela apenas sorria, pois já sabia de tudo. Depois, Dwight convidou Anna para seu apartamento e eles aproveitaram um momento íntimo juntos. No dia seguinte, Dwight entrou em contato com Charles e relatou o ataque do dia anterior, suspeitando que o responsável fosse Vince, buscando vingança. No entanto, Charles afirmou que Vince
Vince nunca se afastava muito dele, confirmando que o atacante não era Vince. Após isso, Dwight foi ao hospital visitar o instrutor de direção que foi baleado. Ele entregou um envelope com dinheiro ao instrutor, pedindo que ele rastreasse a placa do carro. Apesar de seus ferimentos ainda não terem cicatrizado, o instrutor aceitou o pedido e se comprometeu a entrar em contato com Dwight quando tivesse o resultado. Algum tempo depois, o instrutor forneceu a Dwight o endereço do carro usado no ataque. Então, ele e Tyson foram imediatamente até o local. Contudo, ao chegar, encontraram apenas o carro queimado. Dwight começou a vasculhar o carro e, por acaso, encontrou um pedaço de tecido rasgado com o logo de um rancho de Tulsa. Rapidamente, Dwight seguiu para o local do rancho, certo de que o dono do lugar era o responsável pelo ataque. Ao chegar, ele decidiu esperar no carro até que o dono do rancho retornasse. Depois de um longo tempo, o dono finalmente apareceu e Dwight começou a segui-lo. Quando o homem chegou em casa, Dwight se preparou para sair do carro, mas hesitou ao ver o filho do dono do rancho o recebendo com um abraço caloroso. No final, Dwight decidiu voltar. Na manhã seguinte, esperando um momento mais oportuno, o dono do rancho, chamado Armand, retomou suas atividades. Quando estava entrando em casa, Dwight apareceu de repente por trás e apontou uma arma para ele. Dwight exigiu saber por que Armand o atacou no dia anterior e sob as ordens de quem. Ao ouvir isso, Armand pediu desculpas, dizendo que suspeitava que Dwight tinha ido a Tulsa para caçá-lo a mando de Charles. Surpreso, Dwight perguntou se havia algum problema entre Armand e Charles. Armand explicou que enquanto Dwight estava na prisão, ele havia trabalhado para Charles. Além disso, Armand sabia do segredo crucial que levou à prisão de Dwight, uma armadilha planejada por Charles. Armand acreditava que Dwight tinha sido enviado à cidade para eliminá-lo antes que pudesse revelar essa verdade. Dwight ficou chocado ao saber que Charles foi o responsável por sua prisão, mas escolheu não agir por respeito a Pete. Depois disso, Dwight prometeu não atacar Armand, desde que ele aceitasse se juntar a ele como subordinado. Sem outra escolha, Armand acabou aceitando a proposta de Dwight. Naquela noite, a nova variante de drogas que Dwight havia encomendado chegou à cafeteria de Bod. Dwight então instruiu Tyson e Bod a venderem o produto em um show de música próximo. Rapidamente, Tyson e Bod começaram a vender a nova droga, mas logo foram abordados por um grupo de gangsters locais que os espancaram e confiscaram toda a mercadoria. Uma hora depois, Bod e Tyson relataram o ocorrido a Dwight, que estava no clube de Keller. Ao ouvir a notícia, Dwight ficou furioso e prometeu se vingar naquela mesma noite. Ele também persuadiu Keller a se juntar a ele, já que Keller havia concordado em cooperar no dia anterior. Ao mesmo tempo, Dwight contatou Armand para convidá-lo a atacar os gangsters na mesma noite. No dia seguinte, Tyson estava sendo cuidado por sua mãe, e seu pai Mark ficou indignado ao saber do ataque. Mark perguntou a Tyson quem havia batido nele, e Tyson explicou que tinha sido atacado por gangsters no show, mas assegurou ao pai que Dwight, como seu chefe, iria retaliar naquela noite. À noite, Dwight e Keller aguardavam a chegada dos outros para buscar vingança contra o grupo de gangsters locais. Pouco depois, Bod, Tyson e Armand chegaram, e Dwight decidiu sair imediatamente. Porém, antes de partirem, Mark apareceu expressando seu desejo de também enfrentar quem machucou Tyson. Ao ouvir isso, Dwight aceitou a participação de Mark com prazer. Chegando ao local do show, Dwight armou seus homens com tacos de beisebol. Em seguida, ele e sua equipe invadiram o quartel dos gangsters e iniciaram um ataque brutal. Após uma longa batalha, o grupo de Dwight finalmente conseguiu derrotar os gangsters. Além disso, Dwight recuperou a nova droga que os gangsters haviam confiscado, junto com todo o dinheiro que estava na sede deles. Após a vitória, Dwight e seus homens retornaram ao clube de Keller e dividiram igualmente todo o dinheiro apreendido entre os membros, incluindo Mark. 2 dias depois, um dos membros da gangue que foi atacado por Dwight denunciou a agressão à polícia. O membro da gangue também forneceu o número da placa de um dos carros dos homens de Dwight e pediu para que a polícia o prendesse. De forma inesperada, a maioria dos policiais em Tulsa era submissa aos gangsters e seguia todas as ordens deles. Por outro lado, Tyson estava dirigindo sozinho enquanto falava com sua namorada ao telefone, quando foi parado pela polícia. A placa passada pelo membro da gangue era a de Tyson. Rapidamente, a polícia prendeu Tyson e o levou para a delegacia. Ao chegar lá, Tyson tentou contatar Dwight para pedir ajuda, mas
mas infelizmente o número dele estava inativo. Com isso, Tyson teve que ficar detido temporariamente na delegacia. Naquela noite, um dos policiais confiscou o telefone de Tyson e conseguiu rastrear a localização de Bode através dele. No dia seguinte, Tyson foi liberado, mas a polícia ainda planejava ficar com o telefone dele. Enquanto isso, Bode também foi detido por outros policiais. Em outra situação, Charles estava no hospital, pois seu pai havia entrado em coma. Charles então contatou Dwight e pediu para ele vir ao hospital em Nova York. Apesar de estar furioso com Charles pela armadilha que ele lhe armou no passado, Dwight decidiu ir por respeito a Pete. Enquanto isso, Armand estava em seu rancho, onde um de seus empregados ouviu sobre o ataque que ele e Dwight realizaram no quartel dos gangsters no show de música. A gangue era conhecida como Black Macadam, e o empregado advertiu Armand a não se envolver mais com eles, pois tinham um líder muito cruel chamado Waltrip, que dominava Tulsa há muito tempo. Ninguém ousava desafiá-los, exceto Dwight e Armand no dia anterior. Curioso com o que seu funcionário disse, Armand foi para casa e pesquisou sobre Waltrip na internet. Para sua surpresa, as informações eram verdadeiras. Waltrip era extremamente cruel, imune à lei e tinha um exército enorme. Ao descobrir isso, Armand começou a temer pela segurança de sua esposa e filho, caso eles fossem alvo dos gangsters. Ao mesmo tempo, Dwight chegou ao hospital de Nova York para visitar Pete, mas foi recebido de forma hostil por Vince e quase começaram a brigar. Felizmente, Charles interveio e levou Dwight ao quarto de Pete, que estava dormindo profundamente. Então, Dwight decidiu sair e voltar outra hora. Enquanto isso, Bode, que tinha sido preso, foi entregue a Waltrip. Waltrip ameaçou Bode de morte caso ele não revelasse quem era Dwight e por que ele havia se mudado para Tulsa. Com medo, Bode explicou que Dwight foi enviado pelo chefe da máfia de Nova York, Charles, para assumir o controle de Tulsa e cobrar impostos de todos os traficantes da cidade. Waltrip prometeu que nunca deixaria isso acontecer, pois só ele poderia comandar Tulsa. Em seguida, ele ordenou que 2 policiais corruptos levassem Bode de volta para casa, já que ele não era mais necessário. Enquanto isso, em Nova York, Dwight se lembrou de sua filha, que morava na cidade, e resolveu procurar seu endereço. Pouco tempo depois, ele encontrou o local e foi direto ao encontro dela, que estava vendendo flores. Ao vê-lo, sua filha Tina agiu de forma fria e perguntou por que ele havia se aproximado. Dwight rapidamente se desculpou, explicando que ela e sua mãe foram deixadas sozinhas por causa de sua prisão de 25 anos. Naquele momento, Dwight também prometeu que nunca mais faria algo parecido se Tina aceitasse que ele fosse seu pai. Tina explicou que não o odiava, mas ficou traumatizada porque um dos homens de Charles a assediou, e por isso decidiu não se envolver com nada ligado à máfia, nem mesmo com o próprio pai. Dwight ficou furioso e perguntou quem tinha feito isso e por que Tina nunca contou antes. Tina revelou que foi Nico, um dos capangas de Charles. Ela explicou que não teve chance de contar, pois no dia seguinte ao incidente, Dwight foi preso. Dwight então entendeu que Charles o incriminou e o mandou para a prisão para encobrir o caso. Incapaz de conter sua raiva, Dwight foi até o quartel-general de Charles em busca de Nico. Ao chegar, viu Nico jogando cartas com alguns amigos, incluindo Charles e Vince. Sem se importar, Dwight atacou Nico brutalmente até que ele estivesse morto. Charles ficou em silêncio, percebendo que lutar contra Dwight exigiria mais do que apenas 3 pessoas. Em seguida, Dwight saiu calmamente do local. Alguns dias depois, Charles reclamou com seu pai sobre Dwight ter matado Nico. No entanto, Pete, sabendo que Nico tinha assediado a filha de Dwight, considerou justa a ação e disse que não havia motivo para questionar. Mesmo assim, Charles continuou insistindo em eliminar Dwight, pois ele teve a audácia de acabar com um de seus melhores capangas. Ao ouvir isso, Pete ficou furioso e deu um tapa em Charles, dizendo que Dwight era seu melhor braço direito e o considerava como um irmão. Pete então lembrou Charles de nunca ousar atacar Dwight de novo se ele ainda quisesse ser considerado seu filho. Charles ficou em silêncio, segurando sua raiva reprimida. Antes de voltar a Tulsa, Dwight visitou Tina e contou que Nico havia sido resolvido e que agora tudo estava tranquilo. Tina perguntou por que Dwight fez aquilo, sabendo que só criaria novos problemas. Dwight afirmou que fez por amor a ela e que não se importava, mesmo que fosse caçado por Charles, pois não suportaria ver sua filha sofrer. Ao
ouvir isso, Tina ficou emocionada e a partir de agora percebeu o quanto seu pai a amava. Logo depois, Dwight chegou a Tulsa e foi buscado por Tyson, que contou como ele e Bod foram presos pela polícia por atacarem os gangsters da Black Madam nos últimos 2 dias. Tyson explicou que tentou contatar Dwight várias vezes, mas o número dele estava inativo. Dwight pediu desculpas e explicou que usou um novo número enquanto estava em Nova York. Em seguida, Dwight pediu a Tyson que o levasse ao clube de Keller para discutir o assunto com mais seriedade. Ao chegar, Dwight perguntou a Keller se ele sabia sobre a prisão de Tyson e Bod no dia anterior. Keller respondeu que sabia e que tudo aconteceu por ordens de Waltrip, o líder da gangue Black McAdam. Além disso, Bod havia sido sequestrado e interrogado por Waltrip. Com essa informação, Dwight pediu que Keller arranjasse um encontro com Waltrip. Pouco depois, Dwight e Keller encontraram Waltrip. Dwight questionou por que Waltrip havia prendido Tyson e Bod, já que foram os capangas de Waltrip que atacaram primeiro no show. Waltrip respondeu que não gostava de ver outros distribuindo drogas em seu território, pois ele comandava a área de Tulsa. Então, se Dwight quisesse continuar distribuindo, teria que se submeter a ele. Dwight recusou, dizendo que ninguém podia comandá-lo, exceto Pete. A discussão esquentou e Waltrip expulsou Dwight do local. Enquanto isso, Tina estava lavando louça quando ouviu o telefone tocar. Ao atender, alguém a ameaçou, junto com seu filho e marido. Assustada, Tina ligou para Dwight e contou o que aconteceu. Tina temia que o responsável fosse Charles, que estava irritado porque Dwight tinha se livrado de um de seus capangas. Dwight pediu que ela ficasse calma, pois ele iria descobrir quem era o misterioso agressor. Rapidamente, Dwight contatou um dos capangas de Charles, chamado Good, e perguntou quem tinha ameaçado Tina por telefone. Good disse que não sabia, mas que tentaria descobrir. No passado, Good era um amigo próximo de Dwight antes de ele ser preso. Dwight também pediu que Good viesse a Tulsa, pois havia algo importante para discutirem. Good respondeu que pediria permissão a Charles ou Pete para ir. Uma hora depois, Good foi pedir permissão a Charles para ir a Tulsa, mas Charles não permitiu, pois temia que Dwight estivesse armando uma cilada. Diferente de Charles, Pete pediu para Good comprar a passagem e seguir tudo que Dwight ordenasse, confiando que Dwight não faria nada estranho se não fosse provocado. Enquanto isso, Dwight estava conversando com Keller e sugeriu que ele expandisse seu clube, prometendo investir também. No meio da conversa, um homem os atacou de repente. Após uma troca de tiros, Dwight e Keller conseguiram derrubar o agressor que, ao ser examinado de perto, revelou ser membro da gangue Black Madam, comandada por Waltrip. Percebendo isso, Dwight ficou muito irritado, sentindo que a guerra entre eles estava prestes a começar. Tina estava prestes a entrar no supermercado com seu filho, enquanto seu marido preferiu esperar do lado de fora. Pouco tempo depois, ele foi subitamente atacado por alguém até ficar gravemente ferido. O responsável pelo ataque era Charles, que ainda guardava rancor de Dwight por ter eliminado Nico, seu melhor capanga. Enquanto isso, Dwight e Keller estavam enterrando o corpo do membro da gangue Black Madam que os havia atacado. Antes de enterrá-lo, Dwight instruiu Keller a enviar a jaqueta do falecido para Waltrip. Algumas horas depois, Waltrip estava em sua sede quando uma de suas capangas trouxe uma caixa. Ela disse que encontrou a caixa na porta e, ao abri-la, viram que continha a jaqueta de um dos capangas dele. Waltrip ficou furioso e prometeu atacar Dwight com uma força maior. Enquanto isso, Tina estava no hospital devido ao ataque de Charles. Seu marido estava gravemente ferido e agora precisava ficar internado. Tina ligou para Dwight e contou tudo. Dwight sugeriu que ela se mudasse para Tulsa, pois Nova York parecia perigosa para sua família. Eventualmente, Tina concordou em se mudar para Tulsa depois que seu marido se recuperasse um pouco. Em outro momento, Good chegou a Tulsa conforme pedido por Dwight. Dwight então perguntou quem havia atacado seu genro na noite anterior. Good jurou que não sabia, pois estava ocupado organizando sua viagem para Tulsa. Com isso, Dwight ficou convencido de que Charles ou seus capangas estavam por trás disso. Dwight prometeu que algum dia eliminaria Charles. Em seguida, convidou Good para se juntar ao seu grupo, pois eram amigos do passado, e esse foi o motivo de tê-lo chamado. No entanto, Good disse que precisava pensar antes de aceitar. Algum tempo depois, Good entrou em contato com Charles e o informou que Dwight estava furioso devido ao ataque ao genro. Good sugeriu
sugeriu que, se o ataque tivesse sido obra de Charles, ele deveria pedir desculpas para evitar uma guerra futura. Contudo, Charles recusou, afirmando que jamais pediria desculpas a Dwight. Em seguida, Charles foi até seu pai, que estava tomando banho, fingindo que iria ajudá-lo a lavar a cabeça. No entanto, Charles subitamente afogou o pai na banheira até que ele morresse. Ele fez isso porque queria assumir o poder completamente e substituir Pete. Charles também guardava ressentimento contra o pai por sempre tomar o lado de Dwight. Com a morte de Pete, Charles agora estava livre para fazer o que quisesse, incluindo eliminar Dwight. No dia seguinte, muitas pessoas visitaram a casa de Charles para lamentar a morte de Pete. Notava-se que Charles havia raspado a cabeça. Ele inventou uma história dizendo a todos que seu pai morreu de ataque cardíaco. Enquanto isso, Goody, ainda em Tulsa, prontamente informou Dwight sobre o falecimento de Pete. Ao ouvir a notícia, Dwight ficou triste, pois considerava Pete como um irmão. No entanto, Dwight se desculpou, dizendo que não iria prestar suas homenagens porque não queria ver o rosto de Charles. Após isso, Goody se despediu, pois precisava comparecer ao funeral de Pete. Alguns dias depois, Dwight e sua equipe estavam treinando novos recrutas. Ele recrutou mais pessoas como precaução, caso Waltrip, o líder gangster, ou Charles, o chefe da máfia de Nova York, o atacassem de surpresa. Após isso, Dwight pediu que Keller encontrasse ainda mais recrutas para se juntarem a eles. Keller respondeu que logo traria as pessoas que Dwight precisava. Por outro lado, Anna estava em uma reunião com seus superiores, discutindo Waltrip, o líder da gangue Black McAdam. Waltrip parecia sempre imune à lei e a maioria dos policiais em Tulsa eram subservientes a ele. Por isso, a equipe do FBI precisava agir rapidamente para prendê-lo. Enquanto isso, Charles reuniu os capangas veteranos de Pete e inventou outra história, dizendo que o ataque cardíaco foi culpa de Dwight e disse que agora, estando no poder de tudo, vai fazer o possível para matá-lo e vai precisar deles para isso. Mas um capanga veterano respondeu que Dwight não era uma pessoa comum e que suas habilidades não deveriam ser subestimadas. Pete até o considerava como um irmão, então era improvável que o caçassem. Ao ouvir isso, Charles ficou furioso e estrangulou o homem, reiterando que agora ele era o chefe e todos deveriam obedecer suas ordens. Enquanto isso, Keller apresentou 2 novos membros a Dwight, explicando que ambos eram habilidosos em combate e armas, pois eram ex-militares. Sabendo disso, Dwight ficou satisfeito e aceitou ambos na equipe. No dia seguinte, Anna e a equipe do FBI invadiram a sede de Waltrip, mas infelizmente ele não estava lá. Então Anna só conseguiu capturar alguns capangas. Além disso, ela conseguiu recuperar o laptop de Waltrip, contendo dados cruciais. Pelo laptop, Anna descobriu todos os negócios ilegais de Waltrip, incluindo tráfico de armas, drogas e pessoas. Em outro lugar, um dos policiais corruptos de Waltrip o contatou para informar sobre a invasão. Ao saber disso, Waltrip ficou furioso e prometeu caçar Anna. Enquanto isso, Dwight foi repentinamente contatado por Charles, que se desculpou por suas ações anteriores e o convidou a fortalecer a relação entre eles como antes. Charles disse que viria a Tulsa em alguns dias e esperava encontrar Dwight. Ao ouvir isso, Dwight concordou com todos os pedidos de Charles. No entanto, a intenção de Charles ao convidar Dwight era apenas para armá-lo uma emboscada e eliminá-lo com facilidade. Porém, Charles não sabia que Dwight agora tinha muitos homens e estava quase no controle de Tulsa. Naquela noite, Anna visitou Dwight e contou que ela e o FBI tinham invadido a sede de Waltrip, mas ele não estava lá. Antes que Anna pudesse contar tudo, Waltrip apareceu de repente e os atacou, resultando em Anna sendo baleada enquanto Waltrip escapava. Dwight, que não foi ferido, levou Anna imediatamente ao hospital. No dia seguinte, Dwight estava sendo interrogado pelo FBI sobre o tiro que Anna levou de Waltrip. O FBI suspeitava que Dwight tivesse conspirado com Waltrip para eliminar Anna. No entanto, Dwight afirmou que jamais faria isso, pois ela era uma amiga próxima. Logo depois, o advogado de Dwight chegou e discutiu com o FBI, deixando claro que Dwight não estava envolvido. No dia seguinte, Dwight foi ao hospital para ver como Anna estava. Ele afirmou que eliminaria Waltrip e o restante dos gangsters. Anna comentou que talvez Waltrip já tivesse saído de Tulsa com os lucros dos negócios ilegais. Ela também mencionou que provavelmente seria demitida do FBI
FBI, pois descobriram sobre sua relação com Dwight. Anna explicou que agentes do FBI são proibidos de ter qualquer relação com membros da máfia ou ex-condenados. Ao ouvir isso, Dwight a tranquilizou, prometendo cuidar dela caso fosse demitida. Ao sair do hospital, Dwight foi até a casa de Armand, onde ele mencionou que Charles estava a caminho de Tulsa e provavelmente chegaria na manhã seguinte. Sabendo disso, Dwight pediu a Armand que mobilizasse todos os seus homens para recepcionar Charles. No dia seguinte, Charles, Vince e Goody estavam relaxando, pois acabavam de chegar a Tulsa. Logo depois, Dwight, Armand e Tyson apareceram e se aproximaram de Charles. Inicialmente, Charles pensou que Dwight o receberia bem, mas Dwight declarou que havia formado seu próprio grupo e não queria nada com ele. Dwight também avisou Charles para não mexer com sua família. Em seguida, Dwight convidou Goody para se juntar ao seu grupo. Goody, que era amigo de longa data de Dwight, decidiu se juntar a ele. Ao ver isso, Charles ficou furioso, pois seu plano inicial era eliminar Dwight, mas agora se via encurralado. Quando Charles se preparava para reagir, Dwight afirmou calmamente que o local estava cercado por seus homens, prontos para atirar. No final, Charles e Vince preferiram ir embora a morrer nas mãos do grupo de Dwight. Em outro lugar, Waltrip reuniu todos os seus capangas restantes e os orientou a se prepararem, pois atacariam Dwight e seus homens em breve. Um de seus capangas discordou, observando que o grupo estava diminuindo. Sentindo-se provocado, Waltrip eliminou o capanga sem piedade. Naquela noite, Dwight e todos os seus membros se reuniram no clube de Keller, onde ele apresentou Goody como o novo membro e incentivou a lealdade entre eles. Depois, Dwight explicou que o único inimigo restante era a gangue Black Macadam, liderada por Waltrip. Se conseguissem derrotar o grupo de Waltrip, eles se tornariam a única máfia controlando Tulsa. No dia seguinte, Dwight pediu a Bode para hackear o laptop de Waltrip. Agora em posse do FBI, Dwight pretendia tomar posse dos negócios de Waltrip, cujos dados estavam no laptop. Bode, habilidoso em hacking, conseguiu acessar o laptop facilmente, não apenas obtendo os dados dos negócios, mas também esvaziando as contas de Waltrip, que somavam milhões de dólares. Ao perceber que suas economias foram roubadas, Waltrip ficou extremamente furioso. Enquanto isso, Anna, ainda no hospital, recebeu uma carta de Dwight pedindo para verificar seu saldo bancário. Ao verificar, ficou chocada ao ver que Dwight havia transferido $1 milhão. Esse dinheiro era resultado do hacking das contas de Waltrip, que ele transferiu para ela, considerando que Anna poderia ser demitida do FBI. Uma noite, o grupo de Dwight se reuniu no clube de Keller até que ouviram o som de motocicletas chegando. Era Waltrip e seus capangas. Imediatamente, Dwight ordenou que seus homens se preparassem, levando a uma intensa batalha. No final, Dwight conseguiu eliminar Waltrip e seu grupo de máfia se tornou o único a controlar Tulsa, sem mais ninguém ousando desafiá-los. Alguns dias depois, Dwight foi visto brincando com seu neto no hipódromo de Armand, pois Tina e sua família agora moravam em Tulsa com Dwight. Tina também começou a chamá-lo de pai novamente, algo que ele não ouvia há décadas. Naquela noite, Dwight e todos os seus membros celebraram a vitória no clube de Keller, festa que também marcou a reinauguração do clube, agora renovado com o investimento de Dwight. Ele estava muito feliz, pois se tornaram o único líder da máfia em Tulsa. Pouco depois, soube que uma mulher o esperava do lado de fora. Ao sair, era Anna que ele prontamente convidou para entrar. No entanto, não demorou para que a polícia e o FBI aparecessem e prendessem Dwight. Isso foi obra de Anna, que escolheu traí-lo para não ser demitida do FBI, denunciando todos os crimes de Dwight. Ele foi preso sem resistência e colocado em uma viatura. Mas antes de partir, conseguiu dizer a Anna que aquilo não era o fim de tudo, mas apenas o começo. Terminando assim a primeira temporada de Tulsa King, série de ação e crime de 2023. E eu espero você no próximo vídeo.